Há bastante tempo, a senhora Souza já não mantinha esperanças por um milagre. Ela tinha a convicção de que jamais conseguiria recomeçar sua vida do zero, alterar qualquer coisa e solicitar perdão àqueles a quem tinha prejudicado consciente ou inconscientemente. A mulher idosa viveu uma vida repleta de acontecimentos e não lamentava pelos anos que tinham transcorrido. Ela amou e foi amada. Ela teve tristezas e esperanças injustificadas, mas também experimentou muita felicidade. A senhora Souza se casou cedo. Seus pais eram trabalhadores simples operários. Um dia, ela conheceu Otávio por acaso. Ele era um estudante e cresceu em uma família de intelectuais. Os jovens se apaixonaram à primeira vista e logo se casaram. A senhora Souza cuidava bem do marido distraído, totalmente imerso no seu mundo, escrevendo seus livros. Ele valorizava muito seu cuidado, chamando-a de seu anjo da guarda. A carreira de Otávio decolou rapidamente. Seus livros eram amados pelos leitores e publicados em números cada vez maiores. Rapidamente a família comprou uma casa agradável em um subúrbio prestigiado e mudou-se para esse lugar tranquilo, tão necessário para Otávio escrever seus livros. Naquela altura, o casal já tinha 2 filhos, Daniel e Clara. Eles haviam compartilhado suas vidas por 50 anos. Então, Otávio adoecera e logo falecera tranquilamente enquanto dormia. Naquele momento, seus filhos já haviam formado suas próprias famílias e viviam em suas próprias casas. Após a morte do marido, a senhora Souza ficou completamente sozinha, sem saber o que fazer. E agora ela já tinha 80 anos. Há alguns dias, ela sentiu uma fraqueza intensa e foi internada no hospital para exames médicos. A senhora Souza não tinha medo da morte, mas sonhava em partir tranquilamente enquanto dormia, assim como seu marido. Daniel e Clara desejaram visitar a mãe e a encontraram em um estado de reflexão sobre sua vida. "Oi, mãe. Como você está se sentindo?" Clara beijou a testa da mãe. "Viva, e isso é bom." A senhora Souza sorriu. "Mãe, por que não te levamos de volta para sua casa? Talvez você fique melhor lá?" disse Daniel. "Daniel, eu não acredito que algo mais possa me ajudar", respondeu a idosa mulher com tristeza. "Além disso, não quero voltar para uma casa vazia novamente. Não é tão entediante aqui entre as pessoas. Infelizmente, vocês quase nunca me visitam." "Ah, mãe, vamos lá. Temos muitos problemas próprios e já não somos jovens o suficiente para dar conta de tudo. Se você quiser, podemos contratar uma enfermeira a qualquer momento", disse Daniel contrariado. Seus filhos ficaram mais alguns minutos, mas logo voltariam para seus afazeres diários. A idosa mulher sentiu-se um pouco magoada pelo fato de seus próprios filhos não a terem convidado para ficar com eles e estarem prontos para confiar os cuidados dela a cuidadores. Depois de ficar deitada por um tempo, a senhora Souza decidiu dar um breve passeio do lado de fora para tomar um pouco de ar. Ela saiu do quarto e entrou no corredor. Estava calmo e deserto. De repente, ela ouviu um choro abafado de uma criança vindo de algum quarto. Ela abriu a porta e viu uma jovem mulher pálida deitada em uma cama, conectada a várias máquinas. Um menino de cerca de 12 anos estava sentado ao lado dela. Ele segurava a mão da mulher doente e soluçava amargamente. Era evidente que ele estava tentando se conter, mas não conseguia. A senhora Souza se aproximou silenciosamente do menino e perguntou o que tinha acontecido. O menino estremeceu e disse entre lágrimas que sua mãe estava morrendo. A senhora Souza sentou-se ao lado dele e pediu para que ele contasse sua história. Tiago e sua mãe, Maria, haviam vivido sozinhos pelo tempo que ele conseguia lembrar. Sua mãe trabalhava como garçonete em um restaurante e também fazia comida para vender. Para conseguir pagar suas contas, ela aceitava qualquer trabalho de meio período e ficava muito cansada. Tiago tinha pena de sua mãe com todo o seu coração e tentava agradá-la de todas as formas possíveis. Ele ia bem na escola, ajudava nas tarefas domésticas e até aprendeu a passar as roupas. Mas um dia aconteceu um acidente. A caminho de casa, sua mãe, cansada, estava atravessando a rua e não percebeu um carro que vinha em alta velocidade. O carro a atingiu e ela nada viu. A mulher foi levada para o hospital. Os médicos fizeram tudo o que estava ao seu alcance, mas ela entrou em coma. Havia alguns hospitais que poderiam ajudar, mas o tratamento e a cirurgia eram muito caros e eles não tinham o dinheiro necessário. Havia a possibilidade de uma cirurgia gratuita, mas a fila muito longa.
e Tiago estava muito preocupado que sua mãe não fosse sobreviver. A senhora Souza consolou o menino da melhor forma que pôde e, em seguida, caminhou lentamente de volta para seu quarto, pensando em como a vida pode ser injusta. A jovem mulher não conheceu nada além de trabalho árduo em sua vida, e agora seu filho poderia ficar sem mãe. No dia seguinte, antes de seus tratamentos, a senhora Souza passou pelo quarto para ver Tiago e sua mãe. No caminho de volta para seu quarto, ela ouviu as vozes altas de Daniel e Clara. Eles estavam discutindo de forma rude e zangada, como se odiassem. A senhora Souza ficou surpresa e parou à porta. Ela nunca imaginara que seus filhos, sempre amigáveis e tranquilos, pudessem brigar daquela maneira. Naquele momento, ela ouviu a voz de Daniel. Por que você acha que a casa de campo deveria ser sua? Eu sou o filho mais velho e herdeiro. Por séculos a casa foi passada de filho para filho. Clara respondeu indignada. De jeito nenhum. Você tem 2 filhos e eu tenho 3. Então a casa é minha, assim como tudo dentro dela. Pegue o apartamento e metade da poupança deixada pelo papai. Mas seu irmão não desistiu. Você não precisa fazer nenhum favor para mim. Eu já tenho pleno direito à metade dos royalties das obras com direitos autorais do nosso pai. Vou processar você por cada centavo. Quando a mamãe morrer, aí veremos quem fica com o quê. A senhora Souza cambaleou para longe da porta, incapaz de suportar o ódio que emanava do quarto. Desolada, ela contemplava o conflito que havia se instalado entre seus próprios filhos, o egoísmo e a ganância que pareciam ter emergido tão cruamente. Sentia como se seu coração fosse espremido por um aperto doloroso, uma sensação de tristeza profunda que a envolvia. A ideia de que eles não haviam demonstrado nenhum interesse genuíno em seu bem-estar, que estavam mais preocupados com questões materiais do que com o amor e cuidado por ela, cortava-lhe o peito. Eles a visitavam somente interessados nos royalties dos livros do marido. E naquele instante, a senhora Souza percebeu o quão cega tinha sido o seu amor materno, pois nunca havia notado nada antes. Com determinação, a mulher adentrou o quarto. Daniel e Clara ficaram em silêncio imediatamente. A raiva desapareceu de seus rostos e um sorriso forçado e tenso surgiu. Os olhos da mãe se fixaram neles, transbordando com uma mistura de emoções complexas. Era um olhar que carregava anos de dedicação, sacrifício e esperança. Ela sabia que o tempo não poderia ser revertido, que as escolhas já feitas haviam moldado as circunstâncias atuais. Mas ela estava ali para mostrar-lhes algo que ia além das palavras. Ela imediatamente pediu a seu filho para ligar para o advogado da família e convidá-lo para ir ao hospital no dia seguinte, para redigir um testamento. Daniel e Clara começaram a convencer a mãe de que ela viveria por muito tempo e que era cedo demais para pensar em testamento. Porém, ela interrompeu o discurso falso deles e pediu para deixá-la descansar agora, vindo vê-la na manhã seguinte para estarem presentes quando o testamento fosse elaborado. O irmão e a irmã, trocando olhares ávidos, ajeitaram o travesseiro da mãe, a beijaram e saíram, fechando a porta do quarto com delicadeza. Naquelas últimas palavras, havia uma sensação de resolução, de uma mãe determinada a reafirmar o valor do amor e da família, mesmo diante das tensões e disputas. A senhora Souza apenas balançou a cabeça com desaprovação, admirando tal transformação. Precisamente às 10 horas do dia seguinte, o advogado entrou no quarto com passos rápidos e começou a espalhar os papéis. Daniel e Clara aguardavam impacientemente a decisão fatídica. Quando o advogado estava pronto para fazer as anotações, a senhora Souza sorriu e começou a ditar o seu testamento. Naquele momento, o quarto estava carregado de expectativa e tensão. Cada palavra que saía dos lábios da senhora Souza parecia carregar um peso significativo, uma intenção profunda de expressar seus desejos finais. Era como se aquelas palavras fossem a própria voz de sua sabedoria, ecoando em cada canto da sala. Ela dividiu 30 mil reais para cada um dos filhos. 150 mil reais ela ordenou que fossem transferidos para a conta de uma clínica para o tratamento, cirurgia e reabilitação da mãe de Tiago. Ela também deixou a casa de campo para Tiago e sua mãe. Então, a senhora Souza determinou que o apartamento na cidade fosse vendido e os lucros divididos igualmente entre todos os seus netos. Embora eles nunca a tivessem visitado, desde que passaram da fase da infância, a idosa esperava que eles não tivessem se tornado tão insensíveis quanto ela temia. Clara e Daniel
Começaram a gritar que não era justo e que eles iriam contestar o testamento dela, pois estava claro que ela não estava em seu juízo normal. Quando a senhora Souza perguntou ao advogado se ela tinha o direito de dispor de seus bens como quisesse, ele disse que tudo estava dentro da legalidade e se seus filhos achassem que ela estava incapacitada, o hospital poderia facilmente verificar isso com a ajuda de especialistas autorizados. Movidos pela raiva, Daniel e Clara saíram do quarto desafiadoramente. Aquelas palavras do advogado ecoaram como uma confirmação de que ela estava tomando a decisão certa, de que sua vontade tinha bases legais e lógicas. A senhora Souza olhou tristemente para o advogado e disse: "Você vê, é assim que o amor por uma mãe termina. Obrigada pelo seu apoio. Agora você deve fazer o possível para transferir o dinheiro para a clínica o mais rápido possível. Eu avisei o médico para iniciar as negociações." E então, enquanto o advogado partia, a senhora Souza caminhava em direção ao quarto onde Tiago e sua mãe estavam. O corredor parecia mais longo, como se ela estivesse atravessando um caminho cheio de lembranças e reflexões. Quando ela entrou no quarto, viu Tiago sentado ao lado da cama de sua mãe, lendo em voz alta. A cena era comovente, um vislumbre de carinho e cuidado em meio às adversidades. A senhora Souza sentiu uma onda de gratidão por Tiago e pela oportunidade de fazer uma diferença positiva em suas vidas. A mulher, já de volta do coma, ainda estava muito fraca. "Tiago e Maria", disse a idosa a eles, "me escutem com atenção. Estou velha, mas me sinto forte o suficiente para ajudar vocês. Daqui a cerca de uma semana, iremos todos juntos para uma boa clínica onde Maria receberá tudo o que precisa para se recuperar. Meu advogado vai providenciar tudo." As palavras da senhora Souza carregavam consigo uma sensação de urgência, de determinação em fazer o que fosse necessário para ajudar Tiago e sua mãe. Seu olhar refletia a força que ela havia acumulado ao longo dos anos, a sabedoria que vinha com a idade. "É verdade?" perguntou o menino animado. "Ouça isso, mãe, a senhora Souza vai nos ajudar." "Obrigada." Foi a única coisa que Maria conseguiu sussurrar, com um leve sorriso. Há muito tempo, a idosa não sentia a sensação de que alguém precisava dela. Mas agora sua alma estava aquecida pelo pensamento de que, pelo menos antes de morrer, ela seria capaz de fazer algo bom e realizar mais um ato de bondade. As palavras do menino carregavam uma empolgação contagiante, como um sopro de esperança que se espalhava pelo quarto. Era como se o futuro estivesse se iluminando diante deles, guiado pela generosidade da senhora Souza. A expressão de Maria, mesmo com sua fraqueza, transmitia gratidão e um toque de alívio, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Um ano havia se passado. A senhora Souza estava sentada em sua casa de campo, ouvindo Tiago falar sobre suas conquistas na escola, enquanto Maria, alegre e saudável, olhava para ele com felicidade. "Que coisa boa", pensou a senhora Souza. "Eu não estou mais sozinha. Tenho pessoas queridas que precisam e gostam de mim. E essa é a verdadeira felicidade." A senhora idosa foi feliz por 5 anos inteiros ao lado de Maria e Tiago. Seus filhos, netos, nunca mais vieram vê-la. A senhora Souza deixou este mundo exatamente como havia sonhado, silenciosamente durante o sono. E lá estavam Tiago e Maria, para testemunhar sua partida, para compartilhar esse momento com ela. Um momento que simbolizava o fim de uma jornada, mas também o início de uma memória eterna. Muito obrigado a todos por acompanhar mais uma história do canal Narrativas Virtuais. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, curtir e compartilhar com as pessoas que gostariam dessa história. Até a próxima!